Não, mas por favor. Não tá funcionando. Oi, gente, tudo bom? Aqui está a Cat Rocks e hoje é sexta. Isto quer dizer que hoje é dia do novo vídeo. Eu, na verdade, tava assim, perto de não fazer o vídeo, porque eu estou cansada depois de um dia de trabalho, como sempre. E também eu não consegui achar um tema para falar sobre. Mas a minha linda esposa me ajudou com o tema, que foi bastante espontâneo, como quase todos os temas recentes no canal. Mas eu acho que é muito interessante. Eu queria falar hoje sobre a importância de nunca dizer nunca na vida. A gente sempre escuta essa frase dos nossos avós, dos nossos pais, desde a criança, né? Tipo, mas nunca diga nunca. E a gente, na verdade, nem entende muito bem do que se trata. Para mim, era alguma coisa muito metafórica, né? Mas eu sentei para pensar, eu entendi que tem muita coisa na minha vida que eu algum dia achava que nunca ia ter lugar, né? E eu falava, eu nunca vou fazer isso, e hoje em dia eu faço isso, por exemplo. Isso é muito surreal, porque eu nem entendo como poderia ser diferente, mas eu tenho certeza que a Cat, 5 anos atrás, falaria, não, mas não pode ser. Não é verdade que ela está fazendo isso. Daqui a 5 anos, não é possível. Então, eu queria citar 3 situações, 3 crenças minhas que acabaram ser fictícias. E eu queria começar com a ideia que eu nunca vou namorar uma pessoa mais nova do que eu. E na verdade eu nunca tinha nada contra pessoas que eram mais novas, só que desde criança eu sempre era amiga com as pessoas mais velhas, né? Sempre. Eu lembro que quando eu tinha uns 7 anos, as minhas amigas tinham... Boa tarde. Muito prazer. As minhas amigas tinham 13 e já tinham outros problemas que eu. Me falavam sobre os namorados delas, essas coisas de adulto, né? E eu tinha muito interesse. E parecia que elas também não sentiam essa diferença na nossa idade. E foi sempre assim desde então. E todos os meus parceiros ao longo da minha vida sempre eram mais velhos. Seja 3 anos, 1 ano, 5 anos. E vou falar um segredo para vocês. Eu até estive em um relacionamento de 2 anos com um homem que tinha 19 anos mais que eu. Então, eu tenho bastante experiência nessa questão. Então, essa tendência sempre permaneceu na minha vida e eu acho que em algum momento eu decidi que não era uma tendência, era uma regra. Quer dizer, eu não me dou bem com pessoas mais novas, porque eu simplesmente nunca tinha tido experiência, né? E se eu nunca tinha tido experiência e a tendência for assim, então eu pensei, deve ser que eu simplesmente não sei comunicar com as pessoas mais novas. Não é uma coisa que é compatível com a minha personalidade, por mais bizarro que soe, né? Então, quando eu conheci a minha esposa, nas primeiras semanas, né, da nossa comunicação, eu não sabia que tinha 5 anos menos que eu. Mas depois, quando eu descobri, eu fiquei muito sem graça. Eu fiquei um pouco sem graça, eu pensei, não, mas agora não vai dar não. E, na verdade, tudo estava dando certo, então não tinha outros fatores que falavam que não ia dar certo. Tava tudo
maravilhoso, mas esse número simples, né, que eu vi na descrição do perfil dela, me deixou frustrada. E eu simplesmente pensei, mas não, nem vale a pena tentar, porque eu não me dou bem com as pessoas mais novas e não é uma coisa que é boa pra mim, porque não é compatível comigo, porque não sei o que lá, sabe? E foi só com a ajuda do meu terapeuta que eu descobri que, na verdade, eu tinha interesse e que valia a pena tentar, né? E a gente tentou, né? E tá no relacionamento até hoje e eu creio que vai estar por muitos anos mais. E eu posso dizer que não é que eu não sinta a diferença na nossa idade. Às vezes eu sinto, mas não no sentido ruim. Tipo, só porque, por exemplo, quando a gente discute algumas coisas da nossa infância, eu entendo que as nossas infâncias eram um pouco diferentes, porque 5 anos, embora não seja muita coisa, mas é alguma coisa, né? E alguns filmes que ela assistia, eu não assistia porque ainda não tinham sido lançados, né? Por exemplo, essas coisas pequenas, né? Mas falar que isso realmente afeta o nosso relacionamento, eu não posso. Mais que isso, eu até acho algumas coisas bacanas nisso, na verdade, porque às vezes eu meio que ensino alguma coisa para ela e eu acho legal. Eu gosto desse papel às vezes, né? E acabou que eu gosto muito disso no geral e não é um fator crítico para mim. E é muito engraçado hoje em dia voltar para trás e relembrar as coisas que eu falava, tipo, 3 anos atrás, por exemplo, e entender como que, na verdade, não tinham nada de razão, talvez. Não sei, mas é engraçado. Mas não é a única coisa. Na verdade, tem dezenas de coisas assim pequenas. Por exemplo, eu falava que eu nunca ia fumar vape. Eu tinha fumado por, eu acho que 7 anos. E eu fumava cigarro, né? E eu fumava muito porque eu sou uma pessoa muito, vamos dizer, que tem essa tendência de ficar dependente de alguma coisa. Mas em algum momento começou a ser um problema para mim, ainda mais que eu sou cantora e isso afetava muito a minha voz. Eu acordava com um desconforto terrível na minha garganta. E em algum momento eu decidi que não, mas agora tem que parar. Mas também recusar nicotina eu também não conseguia porque estava muito dependente e até hoje eu sou dependente de nicotina. E eu acho que, tipo, 6 meses atrás eu pensei, nossa, eu acho que eu quero comprar um daqueles vape moderno que toda a juventude está usando hoje em dia, porque é tão gostosinho e também é a mesma coisa, né? Tem nicotina e tudo que eu preciso, mas também não vai criar aquele fedor horrendo no quarto e na roupa, né? E aí eu comecei a fumar vape e hoje em dia eu tô 100% dependente da vape. Mas é também engraçado que eu, tipo, 5 anos atrás, eu era a pessoa que realmente falava para os meus amigos que, nossa, eu nunca vou ser aquela pessoa que gosta daquelas coisinhas gostosinhas com gosto de fruta, porque é uma coisa muito brega, né? E que eu ou vou fumar cigarro como uma pessoa normal, ou eu nunca vou fumar, ou eu vou deixar de fumar, né? Eu sei que fumar é ruim, gente, eu só vou lembrar pra vocês que fumar é ruim, né? Porque se eu pudesse voltar pro passado, eu não teria começado a fumar. Porque cria um monte de problemas na sua vida. Depois você vai ter que resolver isso, vai ter que resolver como deixar, e deixar é muito difícil. Mas eu já fiz isso, né? Eu já comecei e agora é a minha alternativa. Eu também sei que pode ser nocivo e todas essas coisas, mas o engraçado é que, né, não tem nada de definitivo na nossa vida, né? Na minha vida, na sua vida e na vida de qualquer pessoa. E muitas vezes a gente fala as besteiras, né?
E quando a gente usa essa palavra nunca, em qualquer frase, quase sempre não tem valor. Simplesmente não tem, porque é assim que a vida é. Terceira coisa, 4 anos atrás, eu saí do meu último trabalho no escritório. Eu era editora-chefe de um canal no YouTube. Eu estava tão cansada desta comunicação em grupo, dessa necessidade de ir para o escritório, dessa hierarquia, né, entre os chefes e os funcionários, que eu parei de trabalhar deste jeito, né, no escritório. Eu achei um projeto à distância e eu comecei a trabalhar à distância com vários projetos depois, porque foi crescendo, né, o número dos meus clientes. Eu trabalhei assim por 4 anos e eu sempre falava para todo mundo e para mim mesma em primeiro lugar que nunca mais na minha vida eu vou procurar um trabalho numa empresa, trabalho normal, né, com todas essas coisas de férias, regras corporativas, códigos internos e todas essas coisas, sabe? Porque era muito chato para mim. E também eu não queria ir para o escritório e falar com um monte de pessoas todo dia e todas essas coisas do trabalho na empresa mesmo. E olha só, 3 semanas atrás eu comecei a trabalhar numa empresa e eu estou muito feliz. Para mim, esta decisão, não na verdade decisão, mas este acontecimento foi o melhor acontecimento do meu ano 2023 até agora. Porque fiquei muito cansada desta sensação que você está sozinho, sabe? E que você não pode contar com ninguém. Porque quando você trabalha à distância, sozinho, em casa, se você ficar doente, por exemplo, se você quiser tirar férias, você vai ter que perder dinheiro, né? Então você sabe que toda vez que você fica doente em seu detrimento, né? Vamos dizer assim. E descanso também tem aquele gostosinho amargo, porque é quando você vai para férias e depois você perde um monte de dinheiro e você vai ficar sem dinheiro no final do mês. As férias também, sabe? Você começa a pensar, será que eu preciso mesmo? E acaba que as pessoas que trabalham desse jeito não descansam o suficiente porque precisam de comer, né? Precisam de ganhar dinheiro e essas coisas. Mas também é triste um pouco, sabe? Não ver outras pessoas, não sentir aquele entusiasmo de um grupo quando vocês trabalham em alguma equipe, né? E vocês têm um objetivo comum e quando uma pessoa começa a ficar desmotivada ou, sei lá, triste ou alguma coisa, tem outra pessoa que pode ajudar ela a repor as energias, sei lá, tipo, sentir aquele entusiasmo de novo. Quando você tá sozinho, não tem ninguém para fazer isso para você. E eu comecei a procurar o trabalho, tipo, uns 4 meses atrás, eu procurava todo tipo de trabalho. Primeiro eu procurava só trabalho de projeto, mas dava muito pouco dinheiro. Depois eu comecei a procurar por trabalho em empresas também, né, até no escritório, mas também era bastante difícil, né, porque ou era ligado ao governo, que para mim não é uma opção, ou pagava pouco, ou não tinha condições, era basicamente a mesma coisa que trabalhar sozinho como freelancer. Todas essas coisas, sabe? Ou era chato. E só de passados 4 meses eu achei um projeto incrível que era legal em todos esses fatores, né? E é mais uma situação que prova que dizer nunca não tem sentido, né? Porque não existe o nunca. Não tem valor. A última coisa que eu queria contar é: eu parei de comer carne
mais de 2 anos atrás. Na verdade, esse tinha sido o meu sonho, eu acho que quase a minha vida toda. Porque eu nunca gostei muito de carne, sabe? Tipo, eu quase não comprava carne para comer em casa. Eu só comprava, tipo, salsicha, linguiça, às vezes peito de frango. Mas basicamente eu comia carne nos lugares fora da minha casa, né? Por exemplo, na casa dos meus pais, ou na casa de outras pessoas, dos meus amigos, ou no restaurante. E também nunca fui fã, sabe? E nunca senti aquela necessidade de comer carne. Porque eu tenho amigos, por exemplo, que não conseguem passar um dia sem comer carne. Se eles não comem carne, eles sentem aquela fraqueza no corpo. Para mim nunca foi assim. Eu simplesmente comia carne porque todo mundo come, porque é mais fácil, né? Eu não gostava de cortar carne, para mim dava nojo e eu tentava evitar esse tipo de situação. Mas eu também não queria parar de comer carne porque eu tenho longo histórico de distúrbio alimentar. E toda vez que eu pensava, nossa, será que eu quero ser vegetariana? Eu respondia para mim, mas para que você precisa dessas limitações? Você não acha que vai virar uma dieta para você, um regime? E aí eu pensava, verdade, eu já quase não como carne, para que me limitar, né? E para mim funcionava bem ao longo de muitos anos. Mas 2 anos atrás, eu acho que foi aquele momento, sabe? Algumas pessoas falam, eu fumei por 30 anos e depois eu acordei algum dia e eu entendi que eu não quero mais. Então foi o meu caso. Eu acordei e... Não, mentira, porque eu também assisti um vídeo. Eu escrevia vídeos para... Naquele meu trabalho antigo, eu escrevia roteiros para o YouTube. E às vezes tinha roteiros tipo 50 momentos de luto dos animais que vão quebrar o seu coração, alguma coisa assim. E eu já estava acostumada a escrever esse tipo de vídeos. Não foi a minha primeira vez, mas naquele dia eu assisti um vídeo de um boi que viu uma vaca morta, que era parceira dele, e eu vi o jeito que ele estava de luto, né? Que parecia uma pessoa com raciocínio, né? Que entendia o que não pessoa, né? Um ser animal. Falei pessoa. Que entendia o que estava acontecendo. Eu fiquei realmente de coração partido e eu pensei, nossa, parece que essa minha decisão já está lá na minha cabeça por algum tempo. Eu acho que realmente quero parar de comer carne. E foi uma decisão 100% consciente, não foi por sofrimento, foi escolha minha. Mas eu só parei de comer carne, quer dizer, carne, né? Qualquer carne, de frango, de vitela, né? Porco. Eu não parei de comer produtos laticínios e peixe com frutos do mar, porque eu gosto muito de peixe e frutos do mar e também grande parte das minhas refeições é baseada nos produtos laticínios. E se eu tivesse me limitado nesse tipo de alimentos, isso sim já teria sido um sofrimento para mim e também uma espécie de autoviolência, digamos assim. E eu fiquei muito feliz, foi maravilhoso para mim. Eu senti logo de início que parecia como se o meu corpo tivesse se modificado, sabe? Tivesse ficado mais leve, eu não sei. E ao longo de todo esse tempo, eu não tinha nenhuma vontade de comer carne. Por exemplo, a minha esposa come carne e muitas vezes a gente pede alguma comida e ela pede comida com carne e eu não. Por exemplo, eu como pizza com legumes e ela come aquela normal, né? Eu comprava um monte de produto para vegetariano, aquelas coisas, né, substitutos de carne. Eu não sentia falta. Eu também não sentia nojo. Às vezes eu sentia um pouco, né? Mas eu olhava para a carne e eu falava, eu não quero. Eu simplesmente não quero, não é uma coisa que eu quero comer. E estava tudo bem. Mas ao longo dos últimos meses eu comecei a sentir que eu quero alguns produtos
feitos de carne, mas que não parecem carne, sabe? Tipo salsicha, linguiça, essas coisinhas, né? Que quando você olha para eles, você não pensa que, sim, foi um animal, né, que mataram. E esse desejo foi crescendo e crescendo até a medida que eu já não poderia ignorar ele, né? Em algum momento, quando a Olha, minha esposa, comprou uma linguiça espanhola, eu provei um pedaço. E depois eu provei mais um pedaço, depois mais um pedaço, eu provei tipo 10 pedaços. E foi bom, eu gostei, foi gostoso. E eu fiquei, nossa, por que que isso está acontecendo? Nossa, eu não sei. Mas eu pensei que eu vou comer agora, eu vou fechar aquela minha necessidade e depois eu vou continuar não comendo carne. Você acha que funcionou? Claro que não. Eu continuei com aquele desejo e desde aquele momento eu comi carne em vários momentos já e nem em todos os momentos gostei. Por exemplo, na pizza, aquele bacon, aquelas coisas eu não gosto. Eu fico com nojo. Ou, por exemplo, eu comi uma salada com peito de frango, eu também não gostei porque tem aquela fibra, né? É tipo carne mesmo, que dá pra ver que é carne. Mas quanto àqueles outros produtos, né, processados, por algum motivo, eu tô com o desejo enorme de comer eles. Embora antes de eu recusar de comer carne, eu nunca fosse fã desse tipo de coisas. Eu comia de vez em quando, mas não tipo todo o tempo todo. Então agora parece que eu tô comendo carne de novo, né? E eu não vou mentir, eu sinto muita vergonha por causa disso. Pra mim não é uma coisa fácil. Eu não gostaria de voltar a comer carne, mas eu também não posso ignorar os sinais do meu corpo, porque, repetindo, eu tenho histórico do distúrbio alimentar e para mim é muito importante não proibir comida, né? É uma coisa que é muito importante para manter a minha saúde mental e para não provocar, digamos assim, outra recaída, né, nessa minha doença. Então este vídeo foi espontâneo como todos os outros que eu tenho filmado, mas eu acho que é um bom tema para refletir, né? E eu queria que vocês também compartilhem as suas histórias na seção dos comentários, porque eu, na verdade, acho que todo ser humano tem toda uma lista de histórias quando ele falou que eu nunca vou fazer isso e acabou fazendo e talvez até acabou descobrindo que era uma coisa que ele queria. Eu vou ficar muito feliz em ler as suas histórias. Eu também sempre respondo para todas as pessoas que me escrevem, que hoje em dia não são muitas, mas de qualquer jeito, eu sempre fico muito grata e eu sempre leio tudo do começo ao fim e sempre respondo, então eu vou ficar esperando de verdade. Eu queria pedir para vocês, como sempre, botar um like, talvez compartilhar este vídeo com seus amigos, se inscrever se você não está inscrito, porque eu sei que tem algumas pessoinhas que estão assistindo o meu canal sem se inscrever. Eu vou ficar muito, muito grata. Eu tô precisando do seu apoio hoje em dia, porque eu estou voltando para YouTube e não está indo muito fácil, mas eu sei que vai. Então foi isso por hoje. Eu desejo um bom final de semana para vocês e também boa semana de trabalho. Até a próxima sexta. Um beijo enorme, um abraço apertado. Você vai falar alguma coisa? Tchau. Eu te amo. Boa sorte. Eu te amo é pra mim? Pra followers. Seguidores. Seguidores. Eu amo vocês, então, neste caso, né? Eu amo vocês, seguidores. E eu te amo, minha esposa. Muito bem, muito bem. Nota máxima.